A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Hoje vamos continuar o estudo aqui do livro de Samuel. Hoje é o capítulo 5, 12 versículos. A arca na terra dos filisteus, né? Você sabe, nós sabemos que a arca, ela foi dada, né, a essa direção da construção dela ali para Moisés no monte. Aleluia, que simboliza, irmãos, a presença de Deus. Aleluia. Naquele período, né, bíblico, aqui no Antigo Testamento, simbolizava, nós sabemos que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali, irmãos, para apresentar a Deus ali a oferta por ele e pelo povo, pela expiação dos pecados, né? Dentro da arca, a gente sabe que estava ali a tábua dos 10 mandamentos, ali a vara de Arão, irmãos, e a gente for aprofundar, a gente vai longe aqui, né? Louvado seja Deus. E no capítulo 4, você pode estar acessando aí no canal, você vai ver como que aconteceu da arca e parar na terra dos filisteus. Acesse aí, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Estamos contando ali a história desse acontecido, versículo por versículo. A continuação aqui, versículo 1 fala assim, ó, e os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer, né, que era a cidade onde ela estava, né, a Asdod, né, significado, um lugar forte, uma fortaleza, que assim os filisteus acreditavam, né. Versículo 2, tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Dagom era quem, irmãos? Era o deus de Asdod. Sabemos que Asdod era uma das cidades que pertencia ao território dos filisteus. E eles foram colocar a arca de Deus, entendendo que era um deus. No capítulo 4 ele fala os deuses que tiraram esse povo do Egito, porque eles não acreditavam num só Deus, um único Deus que é o que nós servimos, foi colocar junto ao Deus deles, né? Irmãos, não isso está escrito na Bíblia, mas na cabeça deles, irmãos, eles iam ver, ó, um lugar de um Deus, de deuses, é perto de um outro Deus. Pensaram que desta forma a arca de Deus ia estar num lugar propício para ela, né? Irmãos, e nós vamos ver no decorrer dos versículos o que Deus faz, o que Deus mostra, o que Deus mostra para eles entender, irmãos, que o único Deus é só Ele, é só o nosso Senhor, aleluia. Versículo 3, levantando-se porém na madrugada, no dia seguinte, os moradores de Asdod viram que Dagom estava caído com o rosto em terra, oh glória, diante da arca do Senhor. Tomaram Dagom e tomaram pô-lo no seu lugar. Irmãos, ali os espíritos malignos que estavam ali por trás daquela imagem, colocaram aquela imagem aos pés da arca do Senhor, simbolizando a presença de Deus. É assim, irmãos, que Deus, o Senhor, está hoje entronizado. Ele é o Senhor. Não há ninguém que se aproxima diante dele. Tem que se colocar aos pés, de joelho, para pedir que ele assim o autorize fazer. E assim com o adversário da nossa alma, ele está aos pés do Senhor, irmãos. O Senhor que você e eu servimos. O Senhor que às vezes nos prova, nos coloca numa situação difícil, mas passa conosco, nos ajuda, nos guarda, nos sustenta, nos orienta, nos instrua, nos abençoa, nos segura pelas mãos santas e poderosas dele. Esse Deus que nós servimos, irmãos, e o Deus dos filisteus, o Deus desse século, está igual aqui Asdod, aqui Dagom, a cidade de Asdod, Dagom, aos pés dele. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Versículo aqui, bendito o nome do Senhor. 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém, a cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Somente o tronco ficou de Dagom. Olha, irmãos, a autoridade de Deus. Num dos profetas menores, em Sofonias 1:9, fala disso. E nós vemos na história, irmãos, que depois o povo filisteu ia adorar lá a Dagom. Nessa região eles não podiam colocar os pés, né, em respeito a Dagom, porque o nosso Deus, irmãos, estava mostrando era para eles que é Ele que está no controle, que é Ele que está no controle dos céus e da terra, e eles não estavam entendendo, irmãos. Versículo 5, por isso nem os sacerdotes de Dagom e nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisam na soleira da porta de Dagom, e
em Asdod até o dia de hoje, por causa de respeito ao que o Deus Todo-Poderoso fez com ele, irmãos. Para mostrar para eles ver que ele que é o Senhor, que ele que está no comando, que ele é o que manda. Aleluia. Versículo 6. Porém a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod, e os afligiu, e os feriu com hemorroidas em Asdod nos seus limites. Irmãos, Deus deu esse primeiro sinal, aleluia. Eles não atentaram, não se arrependeram. Eu vou mostrar outro então. Deus os feriu, irmãos. Aqui, ó, com hemorroidas, diz o versículo aqui, ó. Aleluia. Afligiu e os feriu com a hemorroida. Irmão, Deus estava falando. Deus estava se revelando a eles de uma maneira mais ríspida, irmãos, mais dura, para eles acordar. Às vezes, irmãos, Deus faz assim com a humanidade, assim com a gente. Deus toca, Deus trata, Deus dá um chacoalho assim para ver se as pessoas acordam, para o servir, para o adorar, para deixar ele entrar na vida suas, na sua casa, para habitar. E as pessoas, mesmo sendo feridas, tocadas, irmãos, não entendem, não se rendem. Versículo aqui, aleluia, 7. Vendo então os homens de Asdod o que aconteceu, disseram: não fiquemos conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós, contra Dagon, nosso Deus. Olha, irmãos, eles tiveram ali o entendimento, irmãos, que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, é maior que Dagon, é maior que qualquer deus de letra minúscula. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o quem faz, o quem opera, o quem conduz, o quem muda, o quem trata, o quem cuida, o quem liberta, o que salva, o que cria do nada e faz existir. O inimigo não tem poder de criar nada, irmãos. O inimigo só engana. O inimigo quer levar as pessoas a olharem para Deus e não crerem na sua palavra. É isso que o inimigo faz, irmãos. Mas quem dá a vida, tira a vida, quem faz existir do nada é só o Senhor. Aleluia. Versículo 8. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. 9. Sucedeu que assim que levaram a mão do Senhor veio contra aquela cidade com um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Olha, irmãos, esse Deus é o que tem o poder de fazer, irmãos. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Senhor. Irmão, não abaixe sua cabeça, irmãos. Não abaixe a sua cabeça para alguém, para uma afronta, para uma adversidade. O inimigo está te atacando, irmãos. Deus é maior. Você tem que abaixar a sua cabeça, se humilhar, de joelho, com a boca no pó, diante da presença do Todo-Poderoso. Mateus fala assim, mas nós temos que temer aquele que tem o poder de mandar o corpo e a alma para o inferno. Só Deus tem esse poder. O adversário não tem, mas porque ele já está condenado. Ele quer enganar você, quer enganar a mim, para que nós não sirvamos ao Senhor e viemos estar longe de Deus e morramos e viemos morrer nessa situação, para que estejamos, irmãos, longe do Senhor, porque Ele sabe que o Deus que nós servimos e amamos, irmãos, Ele pode perdoar os nossos pecados, Ele pode mudar a nossa história agora, nesse momento, irmãos. Se Ele vê em você e em mim um sincero arrependimento, Ele pode mudar isso, perdoar os nossos pecados, escrever o seu nome, o meu nome lá no livro da vida, irmãos. Dos meus pecados, diz a palavra, Ele não se lembra mais. Irmãos, Ele pode tocar no corpo, Ele pode pôr feridas, Ele pode fazer isso, irmãos, para que a pessoa acorde, desperte, volte, se renda a Ele, busca a Ele, sirva a Ele. Isso Ele estava fazendo com o povo de Asdod aqui, dos filisteus, irmãos. O versículo aqui 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu que, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Os irmãos vê que estava em Asdod. De Asdod foi para Gate, de Gate para Ecrom. Irmãos,
as cidades dos filisteus já estavam aterrorizadas com a presença do Todo-Poderoso, com a grandeza, com a magnificência do Santo dos Santos, aleluia. Irmão, nós temos que ter esse temor, esse respeito por Deus, pela sua palavra, por obedecê-la, por amar a Deus, por servi-lo com integridade, por estar diante do Senhor, irmãos, com amor, com tremor, irmão, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor da nossa vida. Oh, aleluia! O povo aqui estava tremendo e temendo ao Senhor, irmãos. O versículo aqui agora, louvado a Deus, é o 11. E mandaram chamar a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e tome para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia terror mortal. Olha, irmãos, era um terror de uma maneira grande, estava esparramado sobre todo o povo dos filisteus, por causa da presença do Todo-Poderoso. A Bíblia fala assim, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, irmãos, aleluia. A palavra fala assim, ó: em toda a cidade a mão de Deus pesará muito contra eles. Irmão, o povo não queria obedecer, o povo de Deus, eu falo, o povo não queria se sujeitar a Deus, o povo não queria estar com o Senhor, o povo não queria se submeter à obediência à palavra, mas Deus não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é santo, e os que o adoram têm que o adorar em santidade. Deus estava mostrando para o povo, ó, o meu povo está em falha, mas eu continuo mesmo. Eu curo, eu firo, eu toco, eu tiro, eu arranco, eu abro a porta, eu fecho a porta. E o povo dos filisteus estavam num terror mortal, aterrorizados com a presença do Todo-Poderoso. Irmão, busque ao Senhor, se volte a Ele. Você que está aí pela primeira vez acessando esse canal, Deus é que fala contigo para você se voltar, se render a Ele. Você parou, afastou, deixou o Senhor de lado? Não, volte agora. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Hoje Jesus está como advogado, a porta da graça está aberta para que você se arrependa, você se volte, mas vai chegar um dia que a igreja vai ser tirada dessa terra, o Senhor vai estar como juiz. Irmão, cuidado, volte para Deus hoje. Versículo 12, estamos encerrando aqui o capítulo 5. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Irmão, quando fala aqui que os homens eram tão atacados, os que não morriam, o clamor subiu até os céus, irmãos, gritos de socorro. Em Êxodo capítulo 2, você lê lá, todo o capítulo, você vai ver que o povo gritava, o povo gemia, o povo suplicava em voz alta e subiu até os céus, irmãos. Ah, irmão, a cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar, se arrependeu. A Bíblia diz que Deus aplacou a sua ira e aquele povo se arrependeu e voltou-se para o Senhor. Irmão, quando há um clamor sincero, arrependido, Deus perdoa. Deus quebra a cédula da condenação sobre a humanidade, sobre o povo. Irmão, esse Deus é o Deus que nós servimos. Foi, né? Porque Samuel já não é mais vivo. O Deus de Samuel, o de Davi, hoje é o seu Deus, é o meu Deus. Aleluia. Se volte para Ele nesse dia. Se entregue para Ele. Busque a Ele. Clame a Ele. Sirva a Ele. Esteja com Ele. Viva com Ele. Ele vai mudar a história da sua vida hoje. Clame, grite, se for preciso. Esse Deus é fiel. Amém, irmãos? Capítulo 5 encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Deixa o joinha. Irmãos, veja todos o livro, desde o capítulo 1. Acompanhem. Vamos estudar a palavra. Vamos dedicar esse tempo, irmãos, como um devocional ao Senhor. Irmãos, temos aí no canal tantos livros poéticos. Isso é... históricos agora estudando, né? Profetas menores e outros vídeos, né? Aí, curtos aí. Irmãos, isso tudo é para a glória de Deus, irmãos. Isso tudo para que você, para que nós venhamos ser despertados para estudar, a meditar, a dedicar esse momento consagrado ao Senhor, irmãos. Estamos aqui na presença de Deus. E eu creio que onde a presença de Deus está, irmãos, a liberdade, a cura,
Há causas sendo resolvidas neste momento, irmãos. Aquilo que está parado, trancado, Deus está entrando com providência agora, irmãos. Você vai cantar o hino da vitória e nós aqui também. Nós vamos testemunhar o milagre do Senhor na nossa vida, porque esse Deus, ele é poderoso. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Esquece aí do joinha, nos ajude. Compartilhe esse link, amém? A paz do Senhor Jesus.